Acorde com a energia certa. São a minha companhia de viagem e fazem-me acreditar que o meu dia será sempre melhor. É muito bom escutar-vos. São fenomenais logo pela manhã. Vocês são simplesmente espetaculares. Não desligo mais a rádio. Sou muito fã. São a minha cafeína matinal. Das 7 às 10 não falha. Ana, Inês, Filipe e Joana estão consigo de segunda à sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia, bom dia. E no dia 26 de julho de 1928 nasceu um dos cineastas mais influentes do cinema, Stanley Kubrick. A sua obra é tão genial que os adeptos de teorias da conspiração, que acham que o homem nunca foi à Lua, acreditam que as imagens do homem na Lua foram, afinal, filmadas em estúdio por Stanley Kubrick. Mas vamos a factos. Kubrick foi eleito o sexto maior realizador de todos os tempos pelo British Film Institute. Os seus filmes, que são maioritariamente adaptação de contos ou romances, cobrem todos os géneros e são conhecidos pelo realismo, pelo humor sombrio, cenários incríveis e sempre com a música a fazer a diferença nas cenas mais importantes. No currículo, Kubrick tem obras de arte como Laranja Mecânica, Nascido para Matar, Shining ou o último, que não viu estrear porque faleceu uns dias antes, De Olhos Bem Fechados. Curiosamente, um filme com uma fraca bilheteira, apesar de ter o casal de Hollywood mais famoso da época, Tom Cruise e Nicole Kidman. Se Stanley Kubrick fosse vivo, faria hoje 93 anos. Pode aproveitar para conhecer melhor a vida e obra deste cineasta num documentário que já está disponível na plataforma Netflix, S de Stanley, narrado por um dos seus melhores amigos. Recordamos Kubrick naquela que é uma das cenas mais incríveis dos filmes de terror de todos os tempos, quando Danny, o menino de Shining, se cruza no corredor com o fantasma das gêmeas. Come play with us. Come play with us, Danny. Forever and ever and ever. Posso fazer aquela minha voz? Red Rum. Ai, sim, Red Rum. Mas o poder da música neste filme é incrível, é impressionante. Eu acho que se tirássemos a música, pronto, era só um filme normal. Foi uma comédia romântica. Um momento de terror às 7h13 da manhã. Foi o único e não vamos ter mais. Over My Shoulder para ouvir na Renascença. Mike and the Mechanics. Bom dia. Mike and the Mechanics na Renascença. Sabes quando acordas com uma música e tens que a ouvir para ver se deixas de a Era cantar? esta? Não era pior. Era Excesso. Ah, qual delas? Aquela baladona. Não sei viver sem ti. Mas prometo que não vou passar a excesso para me esquecer da música. O que disseste? Oh, por aí. Muito Posso bom continuar? dia. Bom Não dia, vale bom a dia. pena. Hoje é dia 26 de julho. Boa semana. Boa semana, é segunda-feira e o dia de ontem ficou marcado por uma notícia triste pela morte de Hotel Saraiva de Carvalho, o principal operacional do golpe de Estado de 25 de abril de 74, e esta manhã, precisamente no nosso explicador, vamos falar sobre o percurso do capitão de abril, Hotel Saraiva de Carvalho. E vamos, obviamente, também falar da importância que os avós têm na nossa vida. E, entretanto, o Papa Francisco, não sei se sabes isto, Filipa, mas assinalou ontem o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que passa a partir deste ano a ser celebrado no quarto domingo de julho. Já há bocadinho o Miguel Coelho tinha dito isso, portanto, normalmente celebrávamos sempre neste dia 26 de julho, agora passa a ser no quarto domingo de julho, o que, pelas minhas contas, eu que não sou muito boa de contas, foi ontem, verdade? É Foi isso ontem. mesmo. Para o ano. Vou já ver quando é que calha para o ano. Pois é isso, para o ano é que ainda não sabemos, não há de ser 25 de julho, há de ser 24. Vou ver. Pronto, vais ver e já nos dizes. Aqui, esta manhã, vamos também continuar, claro, a acompanhar a prestação dos atletas portugueses nos Jogos Olímpicos, em Tóquio. Há aqui uma particularidade, é que a maioria das coisas acontece enquanto estamos a dormir, porque lá há uma diferença horária bastante significativa e as provas são praticamente todas, coincidem quase todas com a nossa madrugada, mas eu ainda consegui ver um bocadinho do triatlo. Não vi até ao fim, nós tínhamos lá 2 atletas, mas conseguimos, salvo erro, um 23º lugar e um 27º. Nada mal. Com
o João Silva e o João, outro apelido que não me lembro. São 2 Joões que estavam no triatlo. Entretanto, Telma Monteiro já ficou pelo caminho, Teresa Bonvalô no surf também, mas ainda temos muitos atletas. Por acaso vi o ténis de mesa com a nossa atleta a dar tudo e a eliminar a sueca, ou o Gustavo Ribeiro no skate que conseguiu passar até à fase final. Portanto, continuamos a acompanhar os Jogos Olímpicos aqui na Renascença. Para já, Anastasia, olha, um clássico. Que para o ano vai ser a 24 de julho. É que 24 de julho é o dia dos avós. Pode já anotar na agenda para não se esquecer. Left Outside Alone é o nome da música que vamos ouvir agora, Anastasia. São 7h22, está com a Renascença, Filipe Galrão e Inês Lopes Gonçalves, às 3 da manhã, que agora são 4, mas afinal são 2. Já não vale a pena tentar acompanhar. Não vale a pena, é demais, a não ser que tenha ido para matemática. Se foi para línguas, então pode desistir já aqui. A Joana Marques está de férias esta semana, mas o extremamente desagradável continua, porque ela tem este poder. Sim, ela faz questão de nos deixar um bocadinho de si, no fundo, não é? O melhor. Deixam-nos um bocadinho de si, deixam-nos 5 bocadinhos de si, para cada dia da semana. Até ao final da semana continuamos a ter extremamente desagradável e é às 8h15, continua a ser à hora do costume, e por acaso eu não sei sobre o que é este extremamente desagradável. Nós já o gravámos, não é? Verdade, mas não sabemos. Tem que pensar. Vamos pensar. Vou tirar um palpite, vou dizer Luciana Abreu, mas não tenho a certeza. Eu acho que há 2 vezes Luciana Abreu. É ou possível, não sei. É possível mas vamos já saber disso. E é possível que uma delas seja já hoje. Recordamos o hino do 3 por Todos aqui na Renascença, HMB com Rui Veloso. Lembra-te de mim, faça boa viagem, quer esteja a caminho das férias ou do trabalho. Estamos cá para si até às 10. Lembra-te de mim, HMB com Rui Veloso na Renascença. Somos às 3 da manhã. Bom dia. Começa o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença. Bom dia, Filipe Galrão e Inês Lopes Gonçalves consigo, aqui nas 3 da manhã, e daqui a pouco vamos fazer uma homenagem a todos os avós. Ontem foi Dia Mundial dos Avós, que agora passa a ser assinalado ao 4º domingo de julho, segundo o Papa Francisco anunciou, mas nós continuamos a celebrar hoje. É isso mesmo. Estás, podes falar. Estás-me a ouvir? Estou. Ora bem, dizia eu que sim, agora normalmente celebrávamos neste dia, agora vai passar a ser então no 4º domingo de cada mês, assim o disse ontem o Papa Francisco, e vamos também aqui falar um bocadinho sobre as nossas experiências enquanto netas e também dos avós dos nossos filhos, não é? Que são os nossos pais. É isso, essa experiência que é altamente nova para mim, não é? Só a tenho há 4 anos, Exato. Mas que é muito interessante ver. Aliás, é interessante perceber como os meus pais são, eu diria, mais doces enquanto avós do que como pais. Às vezes fico um bocado com ciúmes dos meus filhos. Isso é é um clássico. É um clássico. E eu vou também contar a maneira que a minha avó arranjou de contar histórias aos seus bisnetos. Ok. Foi uma maneira bastante ardilosa que ela arranjou. Muito bem, já lá vamos então. Antes disso também há Explicador, já a seguir com o Miguel Coelho. Para já, James Arthur, Say You Won't Let Go. Está na hora do Explicador desta segunda-feira, vamos lá. Explicador desta manhã, falamos da controversa figura que foi Hotel Saraiva de Carvalho. O antigo capitão de Abril morreu ontem, aos 84 anos, e na hora das reações, Miguel, as opiniões dividiram-se. Sim, porque Otelo, tendo sido um dos principais atores do 25 de Abril, teve depois um percurso que foi tudo menos consensual, e daí também essa divisão das opiniões que pudemos ouvir nas últimas horas. Ele acabou por derivar para o extremismo e foi mesmo condenado nos anos 80 por ligação a uma organização terrorista, que foi responsável por inúmeros atentados, com diversas mortes, etc. E tudo isso valeu-lhe ser considerado por uns como um herói da liberdade, pelo papel que desempenhou na Revolução, e para outros uma personagem representativa do pior do pós-Revolução. Mas em relação a esse papel que ele desempenhou na Revolução, Miguel, que papel foi esse que Otelo teve no 25 de Abril? Otelo foi o responsável pelo setor operacional da Comissão Coordenadora do Movimento das Forças Armadas, o movimento militar que pôs fim à ditadura do Estado Novo, e foi Otelo que elaborou o Plano Geral de Operações do 25 de Abril e que, por exemplo, combinou com os jornalistas dos emissores associados de Lisboa e da Renascença as canções Senha, que, como bem sabem, primeiro o E Depois do Adeus de Paulo de Carvalho e depois o Grândola Vila Morena de José Afonso, deram um sinal para a saída dos militares revoltosos na madrugada de 24 para 25 de Abril. E com o nome de código Oscar ele dirigiu as ações
a partir do posto de comando que estava instalado no quartel da Pontinha, em Lisboa. Foi um estratega. Mesmo Sim. depois do 25 de Abril, Miguel, Otelo continuou ligado ao chamado processo revolucionário. Sim, claro, ele esteve sempre nessa fase na primeira linha. Ele integrou o Conselho da Revolução, esteve no chamado processo revolucionário em curso, o PREC, liderou o Comando Operacional do Continente, que era designado COPCON, ficou conotado com a ala mais radical do MFA, e foi mesmo depois disso preso por atos considerados mais violentos na sequência do 25 de novembro, tendo sido libertado 3 meses depois. Mas o pior ainda estaria para vir. Sim, o pior numa referência à associação que ele acabou por ter à organização terrorista Forças Populares 25 de Abril, não é? As FP25, isso já nos anos 80, e foi uma organização responsável, como eu referi há pouco, por inúmeros atentados, desde assaltos a bancos, finanças, etc., mas sobretudo por assassinatos, porque as FP25 causaram mais de uma dezena de mortes. Otelo sempre negou que fosse ele o líder da organização, mas o certo é que foi mesmo preso por isso em 1985. Mas foi um processo muito polémico porque acabou por ser libertado. Acabou por ser libertado 5 anos mais tarde, processo de prisão preventiva, porque só foi condenado depois e a 17 anos de cadeia, atenção, pelo Supremo Tribunal de Justiça, mas nunca cumpriu essa parte da sentença, porque o processo arrastou-se nos tribunais, tornou-se num imbróglio jurídico, e Otelo acabou por ser amnistiado já em 1996, na sequência de uma decisão do Parlamento promulgada por Mário Soares. Mas pelo meio também tivemos Otelo político. Como é que foi? Sim, ele foi candidato a 2 eleições presidenciais e foi mesmo o segundo candidato mais votado nas presidenciais de 1976. Foram as primeiras eleições presidenciais depois do 25 de Abril e ele conseguiu 16% dos votos, só ficou atrás de Ramalho Yanes, e depois voltaria a concorrer já em 1980, mas o balão já tinha, no fundo, rebentado e ele obteve apenas 1,5% dos votos. E nesse mesmo ano ainda tentou outra iniciativa política, fundando o Partido Força de Unidade Popular, o FUP, extinto em 2004, mas, portanto, isto contas feitas, um percurso com muitas sombras e em que avulta, sobretudo, o papel que, de facto, desempenhou na estratégia do 25 de Abril. Obrigada, Miguel, por recordarmos aqui Otelo Saraiva de Carvalho, que faleceu ontem aos 84 anos. Usada na Renascença, Dancing Queen, de certeza que todos eles já são avós, eu diria que sim. É bem possível, quem sabe até bisavós. Olha, eu não iria tão longe. É o caso das minhas avós, temos estado a falar muito sobre isto hoje. Hoje é dia 26 de julho, o dia em que até este ano comemorávamos como sendo o dia dos avós, pois fiquem sabendo que o Papa Francisco ontem atribuiu então ao 4º domingo de julho, então daqui para a frente, a comemoração do dia dos avós. Mas, dos avós e, mim, calma, dos idosos, mesmo dos que não são avós. Exatamente. E este dia vai ficar sempre ligado, pelo menos uma das minhas avós. Este dia vai ter assim algumas emoções agridoces para mim, porque este é o primeiro dia dos avós que eu celebro sem avós, porque é verdade, este ano perdi as minhas 2 avós, uma bastante recentemente e a outra mais no início do ano, e hoje, precisamente 26 de julho, era o dia em que fazia anos a minha avó, a minha querida velha. Avó Beatriz, precisamente. Quantos anos fazia a tua avó? A minha avó faria hoje 102 anos. Uau. E uma das coisas que eu gostava de ter feito era levar a minha avó àquela conhecida marca de aquela conhecida ótica. Onde vai a Dona Dolores? Dizer assim, agora quero Tem saber, desconto igual à idade. Vão dar aqui 20% ainda pagar à minha avó ou não é? Pronto, mas então sim, a minha querida avó Beatriz faria hoje 102 anos e ela fez aqui há mais ou menos 10 anos uma coisa muito engraçada que foi, a minha avó sempre escreveu, ela era professora e gostava muito de escrever poemas e não só, histórias infantis, e ela estava ali quase a fazer 90 e pensou assim, não tenho nenhum bisneto, aliás ela não tinha, só tinha netos, não tenho nenhum bisneto, mas gosta tanto de contar histórias que não vou, provavelmente já não vou cá estar, já tenho 90 anos, não vou cá estar quando nascerem os meus bisnetos. Então o que é que ela fez? Ela ditou de memória, porque já não via muito bem, uma série de histórias a rimar, espetaculares, uns contos incríveis infantis, que estão impressos, que eu tenho em casa, e depois fez questão de distribuir a cada neto para que pudessem depois
contar aos bisnetos. Ela só estava enganada na parte de que não ia ter bisnetos. Porque ainda nasceram nos anos alguns. seguintes nasceram 3. E por isso foi a maneira que ela encontrou de continuar a contar histórias aos seus bisnetos. Entretanto, há um texto que eu acho delicioso, que já não tem nada a ver com os contos da minha avó, e que circulava na internet e volta e meia circula, cuja autoria é atribuída a uma criança de 8 anos. Eu tenho algumas dúvidas, de qualquer forma, vou aqui lê-lo porque é muito, muito engraçado e é sobre os avós. Então diz assim: os avós são pessoas que não têm filhos e por isso gostam dos filhos dos outros. Os avós não têm nada para fazer a não ser estarem ali. Quando nos levam a passear, andam devagar e não pisam as flores bonitas nem as lagartas. E nunca dizem: sai daqui, vai dormir, agora não, vai para o quarto. Normalmente são gordos, mas mesmo assim conseguem abotoar os nossos sapatos. Sabem sempre o que nós queremos. E só eles sabem, como ninguém, a comida que nós queremos comer. Os avós usam óculos e às vezes até conseguem tirar os dentes. Os avós não precisam de ir ao cabeleireiro porque são carecas ou então estão sempre com os cabelos muito arrumadinhos. Quando contam histórias, nunca saltam algumas partes e não se importam de contar a mesma história várias vezes. Os avós são as únicas pessoas grandes que têm sempre tempo para nós. Não são assim tão fracos como dizem, apesar de morrerem mais vezes do que nós. Todas as pessoas devem fazer o possível para ter um avô, sobretudo se não tiverem televisão. Opa, que delicioso! Não sei se isto foi escrito por uma criança, mas é adorável. É adorável. Se não foi, a pessoa que escreveu está de parabéns de qualquer forma. Agora, eu tenho aqui alguns recados do meu filho, que não é tão eloquente, peço desculpa, ele ainda não tem 4 anos, vai fazer 4 anos no final do mês de agosto. Tem outra eloquência igualmente É bela. uma muito própria, mas ele quis deixar mensagens para os seus avós. Felizmente o meu filho ainda tem os 4 avós e os 4 são muitos dias os cuidadores principais dos meus filhos, portanto só tenho a agradecer-lhes por isso. Vamos ouvir então as mensagens do Eusébio para os seus avós. Gosto muito do avô. Qual avô? O Rogério. E o avô João? Sim. Também? Sim. Porquê? Porque eles brincam comigo. Eles brincam contigo? Sim. O que é que tu gostas mais de brincar com o avô João e com o avô Rogério? Às cartas. Às cartas? Vocês jogam às cartas? Só o avô João é que tem cartas. E quem é que ganha os jogos? Sou sempre eu. Lá está. Os avós deixam sempre os netos Um avô a deixar a criança ganhar jogar. de propósito. Sim, se fossem os pais, isto não acontecia. E agora, mais beijinhos. Mais beijinhos do Eusébio. Gosto. Porquê? Porque elas brincam comigo. Sobre as Também avós brincam agora. contigo? Sim. Com o quê? Com as bicicletas. Então só falta uma avó assim que está mais vezes contigo. Qual é? Assim a mais velhinha? É Vi. A avó Bi. Ela faz uma coisa que tu gostas muito. As vizinhas. Qual é a tua papinha favorita? Da avó Bi? Papa mágica. Papa mágica. Manda um beijinho para os avós todos. Beijinho. Obrigada. Obrigada. Preciso muito saber o que é que leva a papa mágica. A papa mágica é a famosa Cerelac, que o meu filho não come em casa, mas come na casa da avó Bi. Faz parte. E só para Casa dos terminar, avós vem sempre com um bocadinho mais de açúcar. um bocadinho mais, e nós não nos importamos porque, pronto, são os avós. Só para terminar, cá está mais um recado do Eusébio. É um recado que, na verdade, era uma pergunta. Todos os avós. Todos os avós do mundo hoje fazem anos, já viste? Todos eles. Todos. Agora. Sim. Ele estava na dúvida sobre se devia ou não agradecer aos avós e dizer todos. porque é que gostava dos avós, e então estava o tempo todo a questionar-me, mas eu tenho mesmo, são mesmo os avós todos. Ele não estava a acreditar na Não tua estava. conversa, Filipe. Não estava. Mas aqui fica a nossa homenagem, a minha É e da isso. Inês, a todos os Um avós. beijinho para todos os avós. E aos que não são, mas um dia ainda vão ser, que é o nosso caso, espero eu. Exatamente. Queres ter netos, não é? E vou estragá-los todos. Às 5 para as 8, bom dia. 24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo, impar na música. Hoje dissemos que Joana Marques está de férias e bem, mas deixou-nos, como disse a Inês, 5 pedacinhos de extremamente desagradável. E hoje vai falar-nos sobre uma pessoa. Bem, eu acho que podemos resumir extremamente desagradável de hoje assim. Ela vai falar-nos de uma pessoa que conseguiu cansar o João Baião.
Não é? E isso, eu acho que isso é notável. Mas lá pelo meio tem uma história de amor, porque vamos falar de um agente da PSP, o agente Paulo, e do amor da sua vida. Achamos nós, porque na verdade ele não verbalizou muito. Tudo para ouvir às 8h15 no Extremamente Desagradável, e já sabe que pode contar com o apoio de iServices, reparação na hora de smartphones, tablets e MacBooks. iServices tem mais de 30 lojas em todo o país. Pode saber mais em iServices.pt. Em tempo de férias vale ainda mais a pena saber isto. Se estiver para os lados de Aveiro e Porto, por exemplo, há várias opções. Em São João da Madeira, por exemplo, tem a loja iServices no shopping 8ª Avenida. Chique. Se tiver um percalço já sabe, vai até a 8ª Avenida, tica, 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 e tem lá a loja. Avenidas com números é sempre muito chique. Então, é Where the Streets Have No Names. Isso é espinho, isso é espinho. Ah, pois é. Espinho é que é Where the Streets Have No Name. Mas eu adoro. 8ª Avenida, chiquíssimo. Chiquíssimo. Está com as 3 da manhã, Filipe Galrão e Inês Lopes Gonçalves, consigo até às 10 e até sexta também somos nós as duas. Às 3 da manhã. Eu sou do reggaeton. Digo coisas em espanhol desprovidas de sentido. Tenho tatus, uso sempre manga cava para fazer coreografias enquanto solto um gemido. Sou do reggaeton. Ai, eu sou um papi de olho fuerte, mamacita subelo. Uso metáforas sexuais de gosto muito duvidoso. Tenho um DJ famoso em tronco no oleoso. Isto é o melhor momento de sempre. És do reggaeton, então já tens o selo. Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves, Filipe Galrão e Joana Marques. Este verão, às 3 da manhã, são 4. Este momento incrível de Marco Rodrigues aqui nas 3 da manhã. Aliás, pode sempre recordar este vídeo, está no nosso site e também nas nossas redes, rr.sapo.pt. Os melhores momentos, aliás, estão sempre por lá. Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10. Bom dia, já seguirá Extremamente Desagradável. A Joana Marques foi de férias, mas deixou-nos 5 episódios do Extremamente Desagradável que vai poder ouvir aqui na Renascença até sexta-feira e hoje com o agente Paulo. Verdade. E mais do que isso, ela deixou-nos um apelo. Ela deixou-nos um apelo Qual que foi? É salvem o Paulo. Salvem o Paulo. Portanto, às 8h15 vão perceber do que é que estamos a falar. Até porque eu disse aqui que íamos ouvir o agente Paulo, mas pouco vamos ouvir. Ele está a precisar de ajuda. Ligue-se a nós também no Facebook, porque também há vídeo deste Extremamente Desagradável. Para já, Bruce Springsteen, Born in the USA. Por acaso aconselho a ouvir o podcast do Bruce Springsteen com o Barack Obama. Já ouviste? Ainda não, Renegades. Está incrível. Com o apoio de iServices, com mais de 30 lojas em todo o país. Que voz tão bem colocada. Não Haja é? alguma. A minha ou a da Marisa? Ambas, portanto já há duas, é a tua e a da Marisa. Hoje trago-vos uma daquelas histórias que ao fim de 10 segundos conseguiu cativar-me. Eu acredito que vai acontecer o mesmo convosco. Conheci há 15 anos num autostop um polícia e sou casada com ele. Então se isto não é um ótimo briefing, O que não é? é um autostop? Exato, o que é um autostop. Antigamente chamavam assim as operações stop. Eu sei porque o meu pai também chama. Eu pensava que o teu pai era polícia. E não casou com um polícia, o meu pai, mas já parou em autostops. Eu fiquei imediatamente interessada em saber tudo isto, claro. Até porque conhecer polícias em operações stop todos conhecemos. Mas normalmente a coisa não tem final feliz. Não acaba em casamento. Não, na melhor das hipóteses termina só com uma coima e na pior vamos para a esquadra. Para a igreja, para casar, é muito raro. Foi multada? Não, foi só para mostrar os documentos. Foi só para mostrar os documentos, é que me entende. Dito desta forma marota pela Diana Chaves, parece um novo código de engate, não é? Já estou a ver a malta toda a usar isto quando as discotecas reabrirem. Queres ir lá à casa mostrar-me os teus documentos? O teu documento único. Meteu-se com o Paulo na Operação Stop e o Paulo não lhe ligou muito. Nada. Então, porque está no exercício das suas funções, não pode dar esse tipo de confianças, não é? João, sabe o que é que eu lhe digo agora? Olha, quando vais fazer um autostop, atenção que já tens mulher em casa. Não vai arranjar outra. Isto é normalmente o que se diz aos maridos quando eles vão para despedidas de solteiro, não é? Não para o trabalho. Mas pronto, eu percebo, a Isabel tem medo que haja mais gente a usar o método dela para angariar marido. Agora, deixem-me esclarecer-vos, caso ainda não tenham percebido, e é provável que não, neste programa os entrevistados eram os dois, a Isabel e o Paulo, mas ele ainda não teve nenhuma chance de abrir a boca. Que ele é que é a autoridade, mas ela é que manda. O que é que pensou naquele momento? É aqueles azares, não é? O meu colega manda parar a loura e eu vou fiscalizar. Pois, porque estavam 4 carros à frente. 5. Só mandou parar a loura. Só. E porque calhou, não é? Calhou. É arbitrário. Calhou. Garantidamente calhou. E depois? O meu colega não fazia. Pediu, faça favor.
Eu como Calhou, morena calhou. sinto-me Calhou. discriminada. Também eu e bem. Deixa lá ver se tem inspeção. Isto sim é uma discriminação positiva. Isto diz muito sobre o critério da PSP na hora de mandar parar carros nas operações stop, não é? Só param as loiras. Eu realmente achava estranho que nunca me mandassem encostar. Até porque eu pareço uma criança que roubou o carro aos pais durante a noite para ir para a escola mais cedo. Mas nem assim, eles veem o meu cucuruto e dizem logo uns para os outros. É morena, deixa-se. Exato. Nesse aspecto, nós estamos as três bem, não é? Estamos chafas de operações stop. Já a Isabel, tendo cabelos claros, devia ter imensa prática em operações stop, mas mesmo assim fingiu que era uma novata nestas coisas de ser parada pela polícia. Eu perguntei que documentos, não é? Porque Diana, nós que temos carteiras imensas, pois tudo claro. lá dentro, É melhor não sabemos ser que mais documentos é que nos estão a pedir. Podia ser, sei lá, uma guia para o centro de saúde. Claro. Pronto. Claro. Então, eu fui perguntando os documentos. Ele disse, olha, para já convém a carta de condução. É a primeira coisa. Eu fui dando. Depois, o registro do carro. Claro. Propriedade. Fui dando. Agora, Estava tudo legal, não estava? Estava tudo legal. Ela foi dando. Tudo legal. Não fez o teste do balão? Teste do álcool. Claro! Ó João, quando ele perguntou e geriu bebidas alcoólicas, eram 3 da tarde, eu disse 2 caipirinhas. Eu tinha que sair do carro a bambolear-me toda para ele me ver. Claro, Claro, óbvio. Você sabes que eu, por acaso, quando me mandam parar, é a primeira coisa que eu pego logo em guias do centro de saúde E dás, não é? logo. Que é para Pensava ver- que pensavas, agora tenho que bambolear-me Claro. aqui toda. Eu hoje em dia mostro o certificado das vacinas. Exato. Bom, eu imagino que o Paulo, ou melhor o senhor agente Paulo, não é? Respeitinho, é muito bonito, tenha pensado quando a viu bambolear. Se isto não foram 2 caipirinhas, foram pelo menos 6. Atenção que tinha menos 15 anos e menos 5 quilos. Nem que fosse agora, Isabel, atenção. muito obrigada, Parava o Diana. trânsito. Claro. Não, errado. Quem parava ao trânsito era o agente Paulo. E se soubesse o que sabe hoje, aposto que ele tinha mandado a Isabel seguir. Não é por nada, é que esta operação stop mudou a vida dele para sempre, porque nunca mais conseguiu abrir a boca. Exato, como Mas se vê. também lhe digo, Paulo, se não fosse na operação stop, ela apanhava noutro sítio. Antes da operação stop, a Isabel já tinha. É verdade. Já há o tinha coisa, já visto. está nesta casa. Mas porquê? Por causa da Eu já farda? lhe disse. Ou mesmo? Não, vou-lhe contar. Eu já lhe disse que ele pode fugir que vai sempre parar a minha mão. Ah, é? Sempre. É ameaçador isto, não é? Então, Se fosse um homem a dizer sobre uma misterioso. mulher, era assustador. É assim, já deixamos passar. Isto é o chamado de podes fugir, mas não te podes esconder. Que normalmente imaginamos mais para ladrões do que para polícias, mas de facto o agente Paulo foi capturado por esta mulher e agora encontra-se em prisão domiciliária. Eu não sei se o que a Isabel fez não será crime. Crime. Um crime de lhe roubar um beijo. Ai, muito que bonito, bonito. Inês. Oh, Isso Inês. também, mas eu estava a pensar mesmo no crime de stalking. É que Ah, isto sim. já vinha de trás, reparem no que aconteceu 1 ano antes. Eu ia a subir à avenida no meu carro, que era uma bomba na altura, são sempre bombas, mas esse era muito giro. E de repente olho para a estação e digo, está ali um polícia giríssimo, ai, vou dar a volta. Quando vou dar a volta, chego à estação, o polícia tinha Adeus, desaparecido. cadê? Eu, olhei, nada, pronto. Fui para casa desconsolada, mas fui. Ai, ela Já já andava ti- com ele Sim, fisgado. já tinha há 1 ano. Isto foi uma missão. Eu já tinha ouvido falar no fascínio das mulheres por homens de farda, mas nunca tinha conhecido um caso tão agudo. Tu não tens fascínio por fardas, Joana? Tenho, mas só por uma farda muito específica, Qual? que é a farda de enfermeiro que vai administrar a segunda dose da Pfizer. Exato. Muito bom. Divorciadíssimo, E o Paulo, nessa graças a altura? Deus, também. Ó João, eu interessante que ele fez a parada. Deixa lá ele falar. Não, tem que ser eu, que ele não Não é fala possível. nada, ele fica muito atrapalhadinho. Ele é cozinha. Ele cozinha e eu Estou a adorar. Eu gosto. Eu falo. Oh, Paulo, pronto, é Então vamos assim. contar. Eu já- Então vou-vos contar. Sentem-se. Ele cozinha e eu como, diz a Isabel. Quando se fala em divisão de tarefas em casa, isto também me parece o ideal. Já teu suja limpa. Eu sou muito a favor disso. Ava era uma aldeia. E eu andava Aveiro é uma no cidade ginásio, linda. mas é uma aldeia. Sim. Muito provinciana, muito querida, mas é muito provinciana, muito querida. Então a gente se conhece. Parece que está a falar de E mim. eu andava no mesmo ginásio do Paulo. Só que ele ia sempre de manhã e eu ia sempre à tarde, para ver os giros que eu saio à tarde. Ela persegue-o. Neste caso, a Isabel queria ver os giros quando eles acabam o giro, não é? E o cerco que fez ao Paulo não ficou por aqui. Ela é uma verdadeira profissional. Esta mulher é um perigo. Se ela decidisse assaltar um banco, faria um trabalho melhor do que aquele gangue do Ocean's 11. Não, mas eu, entretanto, à noite, fui à net, tenho um amigo que é PSP, perguntei-lhe assim, Meireles, beijinhos, Meireles, ele é o padrinho, não é? E perguntei assim, Meireles, o que é que se passou hoje no autostop? E ele, autuaram-te. E eu disse, não, eu é que autuava o teu colega. Se pudesse. E ele disse-me assim, opá, é um gajo, desculpem, perdão, mas foi assim que ele respondeu, é um gajo divorciado, palavra mágica, divorciou. Ai, Jesus, estamos perante uma Como isto predadora. está? É curioso que o Paulo é que O é Paulo já polícia, chorava não é? nesta altura. Não, chorava, mas para dentro, ele é sempre muito silencioso. É giro que ele é que é polícia, mas a Isabel é que tinha vontade de o algemar e de o amarrar também e de lhe pôr uma mordaça na boca. Eu começo a achar que este homem está em perigo e que devíamos chamar a polícia. Ah não, a polícia é melhor não, senão a Isabel ainda faz o mesmo a outro. Pois. Quando é que começou a ficar mais sério? Paulo,
Fala um bocadinho também, que é para a Isabel descansar, se bem que ela nunca descansa. Quase à amordaçada. Eu sou o João Baião da Aveiro. É feminino. Andamos sempre nos ácidos, não Andamos sempre nos ácidos, não é? Diz ela para o João. Eu sou o João Baião de Aveiro, é um grande conceito. Devíamos ter um João Baião por cada região. Depois de elegermos as 7 maravilhas de Portugal, devíamos escolher 18 baiões. Olha, Um por grande tu és o ideia. nosso. Tu és o nosso, Joana. Eu sou. Não, eu tenho. Ana Galvão Não, é que é o Ana nosso Galvão João é que é o Baião. nosso Baião. Sim, sim, podemos dizer isso, ela não está cá. É lá em casa. Fala demais, sim, é isso. Fala pela Isabel e por si, mas é uma alegria. É muito divertido. Falo. Mas ainda bem, Diana, Claro senão que era um sim. monólogo. Não, Isabel, assim é que é um monólogo, já que só a Isabel é que fala, não é? Mesmo que fale por outras pessoas, é só a Isabel a falar. Mas pronto, já que está aí com a mão na massa, digam-nos já agora como é que foi o vosso primeiro encontro, que nós gostávamos de saber. Queremos. Ele abre a porta, sexy, de avental e de arma no rabo. João, ninguém aguenta. Não há condição. Não é aqui. Em casa com uma arma no rabo. Anda. Pois é, está Sexy. dentro de casa. Sexy. Estava dentro de casa, diz esclarece o Paulo, como se fosse esse o problema. Mas ele tem medo de ser assaltado por uma caixa de cornflakes? Ele dentro de casa pode andar como ele quiser. Eu se fosse receber, eu realmente se fosse receber aqui a Isabel, também se calhar estava armada. Não digo no rabo, que é estranho, mas... Sim. Por favor, vamos Por não acaso- repetir a palavra outra vez. Eu por acaso chamei-lhe só Paulo, mas não sei se deveria ter dito senhor agente, é que afinal de contas ele estava armado, apesar de não estar a usar coldre, não é? Mas também compreendo que o Paulo tenha querido defender-se, não é? Afinal de contas estava prestes a entrar-lhe um furacão pela casa. Bem, resumindo a história, a coisa correu muito bem, tão bem que recentemente a Isabel e o Paulo casaram, só não sei se o Paulo terá dito sim, não é? Em princípio disse, mas não só viu porque ela falou por cima. Ele, felizmente, tem muitos turnos noturnos e então faz muitas diretas. Faz uma noite, chega à casa, vai fazer um almoço para 20 pessoas. Coitadinho. Muitas vezes. Isso é exploração, Não, isso é vou-lhe mesmo explicar. exploração. Não é é isso é- ótimo. Vou-lhe explicar. Ele é mais novo que eu, quase 8 anos. Tem que estar muito ocupado. Tem que o cansar. Ele não pode estar a olhar para as garotas. Tem que estar sempre em modo zumbi. Em modo zumbi. Pobre homem. Estamos aqui a brincar, mas eu acho que o Paulo está mesmo sequestrado agora a sério. E ainda por cima, ele não falou porque estava com medo do que pudesse dizer, não é? Paulo, se estiver a ouvir esta rubrica, peça ajuda. Envie-nos mensagem, vamos Sim, tentar ajudar. ligue para cá, para a Renascença, e diga qualquer coisa em código para a Isabel não perceber, tipo, desculpa, Filipa, mas vai ter que ser arma no rabo ou assim. Cá está. Mas eu acho que o que ia acontecer é que o Paulo ia ligar para cá. Sim. E nós íamos ter muita dificuldade em ouvi-lo, porque a Isabel ia falar novamente por cima. É o mais não provável, achas? sim. Sabes que isto lembra-me a dinâmica dos meus avós. Era muito assim, a minha avó também falava ao amar por pelos cima de dois tudo. e ao falar pelos dois, que era a dinâmica. Aliás, caso não tenham conseguido ouvir, eu trago aqui o resumo do essencial da participação do Paulo 2 segundos. no programa Casa Feliz. Vamos lá. O Rodrigo tinha 6 e o Ricardo tinha mais 8. 6 ou 7 e o... 14. Tinha 13. 14. Mas nessas alturas Não lhe aposto digam. que o Paulo já fala. É pouco. Pois é, porque ele fala... não era fácil, Eu não é? falo por ele. Gosta do seu trabalho, Paulo? Gosto. E gosta de chegar a casa e depois ainda cozinhar? Também gosto. Gosta também, então. E também gostas de mim? Também. Quase Todas como as receitas Paulo. que eu tenho é dos amigos, não é? Claro, É exatamente. dos amigos. Nos percebem que ele às vezes fala assim. Esta mulher dá cabo do Espera, Paulo. isto era o best-of do Paulo? Eu acho que o Paulo é uma espécie é o Donaldinho da Isabel. Mas fala menos. Só que é... Bem, não vou dizer, não é? Sim. Não é arma no cabo. Vamos evitar mais armas em sítios estranhos, cavidades. Bom, a Isabel faz lembrar aquelas mães que respondem pelos filhos, sabe? Ele vai gostar muito, não está, Jorge? Não está. Diz à menina, diz. Responde. Esta menina gosta muito do seu trabalho. Gostas ou não gostas de ouvir a Rádio Renascença, Jorge? Onde? Esta mulher fala tanto, mas tanto, que levou o meu amigalhão, João Baião, Ganda João. a dizer algo que nunca antes tínhamos ouvido da boca dele. Fui, uma pessoa até já está cansada, não é? Esta mulher cansou o João Baião. Prendam-na. assim? Aliás, o marido pode tratar disso, por favor. Amarrem-na. Imagina que vem no Código Penal. Que intensidade. Está previsto o crime, é punível até, imagina, com coima até X, cansar João Baião. Devia estar, se não está, devia estar. Conseguiu a Isabel. O extremamente desagradável na Renascença tem o apoio de iServices, com reparação na hora de smartphones, tablets e MacBooks. Saiba mais em iServices.pt. Quando e como quiser. No
No Facebook, no Instagram, no Twitter. A Renascença está sempre consigo. Bom dia, Filipe Galrão e Inês Lopes Gonçalves. Esta semana consigo. A seguir falamos do possível alívio das medidas ou das restrições impostas pela pandemia. Amanhã há uma nova reunião do Infarmed e que cenários é que poderão estar em debate? Será que os especialistas vão debater o alívio das restrições? Será que é desta que vamos gritar liberdade? Como a personagem do Braveheart. Sim. Freedom! Não sei, mas vamos saber tudo também com o Miguel Coelho já a seguir. Primeiro, ala dos namorados com Fim do Mundo. Bom dia, estamos a 21 minutos das 9 com Xavier, há 26 anos a zelar pela segurança dos portugueses. E o Governo e o Presidente voltam a ouvir os peritos amanhã em mais uma reunião no Infarmed e podem vir aí algumas mudanças ao nível das restrições que estão em vigor para conter a pandemia. Afinal, Miguel, um mesmo número de infecções está a gerar menos internamentos e óbitos e já temos quase metade da população com vacinação completa. Sim, esse é o fator que, no fundo, está a fazer a maior diferença. A vacinação está a proteger muita gente, sobretudo da doença grave, mas atenção que também há muitos especialistas que defendem que só se a vacinação acelerar, permitindo que uma maior percentagem da população esteja protegida, é que pode haver um alívio mais substancial das medidas. José Artur Paiva, diretor da Medicina Intensiva do Centro Hospitalar de São João, é um dos especialistas que alertam que será um erro falar em Dia da Liberdade. Ele avisa que a comunicação é muito importante e, embora haja medidas, nomeadamente as que vigoram no setor da restauração, que podem de facto ser aliviadas, é preciso não avançar depressa demais. Vamos já ouvir José Artur Paiva nestas declarações registadas há pouco pela jornalista Ana Bela Góis, ele que é o responsável do Hospital de São João. Acho que há medidas que podem ser levantadas, nomeadamente essa questão dos horários da restauração, parece-me uma medida da qual não traz um grande benefício e que pode ser provavelmente levantada. Mas acho que a comunicação à população tem que ser muito clara, no sentido que não estamos ainda no momento, repito, de aliviarmos aquilo que é o comportamento individual e, nomeadamente, a utilização das regras da proteção individual. A ideia de que podemos ter amanhã, muito próximo, um dia da liberdade, digamos assim, um Freedom Day voltando tudo ao normal, é uma ideia que me parece que não deve ser passada à população, até porque este levantamento de medidas deverá ser muito gradual e muito proporcional à tal descida da colina da onda que temos que efetuar. Responsável da Medicina Intensiva do Centro Hospitalar de São João, no Porto, com esta ideia, devemos evitar o conceito britânico de Dia da Liberdade, com o levantamento generalizado das medidas. É importante manter a máscara, o distanciamento social, entre outras precauções, mas, apesar de tudo, há algumas restrições que podem ser aligeiradas e uma delas, citada aqui por José Artur Paiva, foi a que vigora ao nível dos horários dos restaurantes. Ele defende também que a abertura tem de vir de uma forma muito faseada, avisando que ainda não atingimos o topo desta quarta vaga. Acho que tem que ser sempre muito faseada, porque estamos ainda no processo ascendente de uma onda, portanto da quarta onda. Precisamos de percorrer a descida da onda e ainda não atingimos essa circunstância. É verdade que a sobrecarga hospitalar, graças ao processo vacinal, não tem nada a ver com as situações anteriores, mas estamos ainda, nomeadamente em medicina intensiva, com um crescimento da procura da medicina intensiva, embora em níveis para os quais ainda temos claramente a resposta adicional. Não há a pressão hospitalar que havia no início deste ano, na fase mais crítica de todas as que já registámos ao nível da pandemia e quando todas as camas estiveram ocupadas com doentes Covid, praticamente, mas José Artur Paiva diz que ainda assim estamos em cima da chamada linha vermelha. O Centro Hospitalar de São João, que é sempre um local de resposta muito significativa a esta situação, à data de ontem nós tínhamos 52 doentes hospitalizados e 17 destes em medicina intensiva com Covid-19 e, portanto, esta ainda é uma situação ascendente, digamos assim. E isso dá uma taxa de ocupação de quanto, para termos uma ideia? A taxa de ocupação em medicina intensiva de Covid-19 tem andado à volta dos 85% no Centro Hospitalar de São João e, aliás,
a taxa de ocupação é exatamente igual também, é à volta destes valores, no não Covid-19, que é sempre esquecido, que nunca é falado, mas que é muito importante. Os alertas do diretor de Medicina Intensiva do São João no Porto, em declarações à jornalista Anabela Góis, a pressão hospitalar, que resulta do número de doentes com Covid-19 a necessitarem de cuidados intensivos, é justamente um dos fatores a ter em conta quando se decide o alívio das medidas para conter a pandemia, que vai ser, no fundo, o grande tema da reunião de amanhã do Infarmed. Exatamente, é Vamos isso ver mesmo. o que resulta desse encontro. E, entretanto, estamos a 14, 15, 16 minutos das 9, eu a fazer contas. Qual é que vai ser? Estamos a 16 minutos das 9 com Tina Turner, para ouvir agora Private Dancer. Bom dia. E agora tu querias falar-nos de uma coisa importante. Na verdade, queria perguntar-te, isto porque a Filipa hoje começou o programa a dizer que acordou com uma música na cabeça, com a música dos Excesso. Sim, essa boys band e portuguesa. E Filipa está mortinha para nos cantar aqui um certo da canção com que acordou esta manhã. Não sei viver sem ti, não vou esquecer. E agora segues. Ora bem, eu estava a adorar. E nem de propósito, estava aqui a ler uma notícia do JN que se questiona precisamente que é sobre o que aconteceu às girl e boy bands dos anos 90. Eu acho que não queremos saber. Eu quero saber é quantas, assim de repente, em 30 segundos, quantos nomes de muitas bandas mas conseguimos dizer dos anos 90? Todas? Portuguesas. Vou começar. Portuguesas, ok, começa. De Arrasar. Milênio. Excesso. Delirium. Milénio já disseste? Já. Perdi. Então vou começar com Non-stop. Tentações. Tentações também. Sétimo Céu. Estás a Sétimo receber Céu. Tinha o Pedro Camilo. Estão-te a dizer ao ouvido. Estão-me a dizer no auricular Sétimo Céu. Não interessa, mas existia. Eram muitas. A questão é, será que vamos voltar a observar essa tendência na música portuguesa? Eu espero que não. Não queres? Não queres um bom gel no cabelo, uma boa calça? Todos vestidos de igual e a sussurrar lá atrás, em que só um é que canta. E porque dava ótimas coreografias. Por acaso é verdade. Não, era animado. E na verdade ontem cantei esta música dos Excesso para adormecer a minha filha. No desespero, depois de já ter corrido todos os bons artistas, sobrou um excesso. Foi isso que aconteceu. Tenho uma dúvida, os Anjos podem ser considerados uma boy band? Não, é uma dupla. É uma dupla. Se houvesse um terceiro irmão, já estava... A partir de quantas pessoas é que se pode considerar que é uma boy band? Eu diria 3, mas eu não sou ninguém, não é? Estou só assim a mandar para o ar. Vamos consultar o regulamento das boys bands. Então, enquanto consultamos, ouvimos Bon Jovi, que não são uma boys band, são o John Bon Jovi mais 3. Cá está. Richie Sambora e não sei dizer mais. Lá está. Living on a Prayer, Bon Jovi na Renascença. Bom dia. Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10. Bom dia, Filipa Galrão e Inês Lopes Gonçalves. Consigo até às 10 e eu queria aproveitar, Inês, daqui a pouco para falar de um presente que recebemos na sexta-feira. Tu também recebeste. Sim. Umas bonequinhas feitas à mão, que éramos nós. No fundo, cada uma recebeu a sua própria boneca. Eu acho que a boneca estava mais bem vestida do que eu. Eu ia dizer que a minha tinha um cabelo impecável, muito melhor do que o meu, também é verdade. E essas bonecas foram feitas pela Sónia e eu queria contar, porque me sensibilizou bastante a história da Sónia. Queria ler, aliás, a carta que a Sónia enviou juntamente com as bonecas e fazer aqui um bocadinho de ativismo. É já a seguir, e eu acho que se tem mulher, toda a gente tem mulheres na sua vida, no fundo é isso, e portanto vai querer ouvir esta história e saber o que é que se passa com a Sónia e como é que podemos ajudá-la, no fundo. E na Renascença, para ouvir agora 7 Seconds. São 9h17, está com as 3 da manhã e eu quero aproveitar, Inês, que somos umas privilegiadas por poder ser voz dos assuntos que achamos mais pertinentes e que possam influenciar positivamente para uma sociedade mais justa, mais equilibrada e mais feliz, no fundo, para fazer agora um bocadinho de ativismo pela mulher que está grávida e pela mulher que decide amamentar. E por favor não desligue o rádio, porque o tema de que vou falar interessa a todos e muito, porque ou somos mulheres ou temos mulheres na nossa vida e não há como ignorar. Então eu começo pelo início. Na sexta-feira recebemos aqui nas 3 da manhã, a equipa toda, uma carta, como tantas outras que aqui nos vêm parar, e vinha acompanhada de 4 bonecas de pano, muito engraçadas, cada uma correspondendo a cada uma de nós. Uma Filipa, uma Ana, uma Joana e uma Inês. Eu não vi a tua boneca, Inês, mas dizias que tinha... tem uma calça de napa que sim, senhor. Incrível. Muito mais bem vestida que eu.
Pois, é como a minha boneca, por acaso, olha, eu até abri a da Ana Galvão por engano e vinha, achei o máximo porque tinha um cão ao colo. A da Ana. Tão querido. A minha também está incrível, com um cabelo impecável, muito melhor do que o verdadeiro. A minha tem por acaso agora que falas nisso, a minha tem um coelho, ursinho, tem um ursinho ao colo. Tu és fã de ursinhos de peluche? Não. Ou verdadeiros? Mas agora vou ter que arranjar um. Bem, eu estava com a Joana e ela leu a carta e percebeu que era um tema que tínhamos de falar. Passou uma carta para a mão e eu também não fiquei indiferente e por isso eu vou lê-la. A carta é da nossa ouvinte Sónia Costa. Bom dia, miúdas, sou a Sónia e venho-vos dar um miminho só porque gosto muito de vocês. Tenho 44 anos e há cerca de 8 meses comecei a fazer estas bonequinhas. Comecei por querer fazer uma para a minha filha e descobri que adoro fazer estes miminhos. Fiquei desempregada em fevereiro e desde então tenho-me dedicado a esta arte a tempo inteiro ou quando posso. Com 2 filhos pequenos é mais quando posso. Vocês são a minha companhia todos os dias e já fazem parte da família. Espero que gostem da surpresa. Obrigada por serem extremamente agradáveis. Beijinhos da Sónia. E ela deixou um asterisco em cima da palavra desempregada e abaixo deixou uma nota. Fiquei desempregada por ter sido mãe, por ter exigido os meus direitos, nomeadamente no que diz respeito à amamentação. Trabalhava há 12 anos efetiva, o meu patrão preferiu extinguir o posto de trabalho. Gostava que se pudessem, sensibilizassem, aliás, as pessoas nesta matéria. Infelizmente existem muitas situações assim. Sei que não podem fazer nada em concreto, mas tem que se falar no assunto para que haja mais proteção às mães. Eu achei isto triste, achei que era deplorável mesmo, portanto pergunto eu, se é difícil manter numa empresa uma mulher que engravida e uma mulher que tem direito a uma licença de amamentação, é a empresa que tem de rever os seus métodos de trabalho e não a mulher quem tem de se adaptar, certo? Uma sociedade que não integra as mulheres que são mães é uma sociedade que fica a perder em talento e potencialidade. E como não me conformo com isto e quero dar voz a todas as Sónias deste país, eu falei com uma advogada, a doutora Mia Negrão, e pedi-lhe que num minuto nos explicasse de maneira simples e concreta como é que cada mulher mãe pode e deve reivindicar os seus direitos no momento em que é confrontada com um despedimento ou uma pressão empresarial deste género. Portanto, vamos ouvir com atenção a doutora Mia Negrão. É com muita pena que ouço mais uma história que reflete esta sociedade desigual. Porque, embora já não seja tão óbvio que as mulheres têm mais dificuldade em arranjar e manter um emprego, porque todos conhecemos mulheres que trabalham, a verdade é que para as entidades empregadoras continuamos a representar sempre um problema, não é? Ou porque engravidamos, porque amamentamos, queremos fazer uso da dispensa para a amamentação, porque queremos ter mais do que um filho, ou porque temos direito a faltar ao trabalho para a assistência aos filhos. E lá está, como estas tarefas relacionadas com as crianças recaem maioritariamente sobre as mulheres, somos nós as prejudicadas. Seria bom, em primeiro lugar, que os pais começassem a fazer uso da licença partilhada e que houvesse um aumento das licenças parentais, para que não fossem as mulheres a ter de fazer sempre a escolha entre a carreira e a família. E depois, no caso destes atropelos aos direitos pelas entidades empregadoras, nomeadamente o despedimento, a não renovação do contrato e a extinção do posto de trabalho fictícia, neste caso, a trabalhadora deverá fazer sempre queixa à CIT, portanto à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e, eventualmente, contactar um advogado, uma advogada, para intentar uma ação contra a empresa, e isto lá está, havendo fundamentos e um parecer favorável da CIT. Pronto, foi a doutora Mia Negrão a deixar-nos aqui mais esclarecidas. A página do CIT, que é, no fundo, é a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, explica tudo sobre licenças parentais, licenças de amamentação, muita informação compilada e disponível de forma simples e como pode reivindicar todos estes direitos. Porque a lei está do lado dessas pessoas, mas isto infelizmente ainda acontece muito mais do que imaginamos. E muitas vezes facilitamos, não é? Do género, dizem-nos isso e achamos ok, é capaz de estar certo, não é? E eu queria deixar também aqui beijinhos para a Sónia, obrigada pelas bonecas, e eu espero que os filhos da Sónia e os nossos possam crescer numa sociedade onde a mulher não está dependente de uma empresa, de um patrão, de um motivo profissional qualquer para tomar a decisão de ser mãe, porque é isso que depois acaba por acontecer, não é? As mulheres começam a ponderar tudo isso na hora de decidir ser mãe e acho que uma empresa que integra as mulheres será sempre uma empresa que terá a ganhar com isso, sem dúvida. Lady Antebellum, para ouvir agora Need You Now. Está na hora do nosso espaço de comentário, como é habitual às segundas-feiras, com o Henrique Monteiro. Bom dia, Henrique. Bom dia. Bom dia. Olá, olá. Bom dia. E hoje, Miguel, vamos falar de Otelo. Otelo Saraiva de Carvalho, uma figura controversa que continua a dividir opiniões, como se viu pelas reações à morte do antigo capitão de Abril, ontem aos 84 anos. Para uns é um herói, para outros um criminoso que foi indevidamente amnistiado. Em que é que ficamos, Henrique? Henrique Monteiro, estamos a ouvir-te, não sei se nos estás a escutar também. Não sei se me estás a ouvir, porque eu...
Problemas Houve aqui um manifestos problema. aqui numa troca de escutas e audições cruzadas. Não sei se ouviste a minha pergunta, Henrique, a propósito da morte de Otelo. Eu te ouvi perfeitamente, Miguel. Ótimo. Perguntava-te então em que lado é que estás no olhar para esta figura tão controversa? Quer dizer, eu não estou de lado nenhum, porque acho que ele tem que ser olhado por vários ângulos. O primeiro ângulo, naturalmente, é aquele de quem organizou o 25 de Abril e organizou de uma forma completamente estruturada, onde não houve lugar a violência nem a mortes. As mortes que existiram foram disparos da pizza sobre a multidão. Essa é a primeira parte. A segunda parte da vida de Otelo tem a ver, sobretudo, depois com as FPs 25. É uma parte altamente negativa, não é? Todas as pessoas têm várias facetas. Otelo simplesmente radicalizou ambas as facetas. Foi extraordinariamente bem na primeira, extraordinariamente mal na segunda. E não penso que possa haver uma leitura nem manicaísta, nem que ponha só um dos lados nos pratos da balança. Eu penso que no final do julgamento, o que prevalece em termos de país é o 25 de Abril, tem que ser 25 de Abril, não é? Embora, claro, para os familiares dos mortos seja muito difícil aceitar que este homem possa ser também, ou tenha também um lado de herói. Mas a avaliar por algumas das reações que se ouviram, enfim, salientando também esse aspecto mais extremista pela negativa de Otelo, parece-te que ainda não houve o distanciamento suficiente dos factos, apesar de já terem transcorrido várias décadas? Bem, eu parece-me que, de facto, as dificuldades de comunicação com o Henrique hoje são tão manifestas. Sim, o distanciamento. Sim, Henrique. Desculpa, há aqui qualquer coisa só para na completar. Transmissão. Sim. Há qualquer coisa na transmissão que é... Eu acho que já, quer dizer, o problema de distanciamento é sempre um problema importante na história. Mas eu acho que já podemos fazer um balanço e cada um fará o seu, não é? Ele foi herói no 25 de Abril, ele foi vilão nas FPs 25. Isso aí parece-me que não há dúvida nenhuma. Claro que a história depois nos vai dizendo mais pormenores e trazendo mais ideias e mais questões para nós colocarmos. Mas neste momento acho que esse balanço já pode começar a ser feito sem problema. Obrigada, Henrique. Voltamos a falar na sexta-feira e esperemos com melhor ligação até ti, está bem? Um beijinho, a seguir atualizamos as notícias aqui na Renascença. Quando e como quiser. Na app, em podcast, no site, on demand. Renascença, a par com o mundo, impar na música. Olha, Filipa, diz se lá, eu disser Inês, que tu és abstrusa, ou por exemplo uma apóstata, ou por exemplo uma atarantada, uma azêmula, uma badameca, uma biócia, uma barregã, enfim... Vais parar ou não? Isto não tem fim? Vou explicar. Não estou a insultar gratuitamente a querida Filipa, mas estou sim a ler alguns dos muitíssimos insultos, são mais de 500 que fazem parte do livro Não Me Chames de... completo como pode ser badameca, como gostar, mas eu tinha uma rapariga na minha escola que a alcunha dela era badameca. Não sabia que era insulto, coitadinha. É assim um bocadinho, assim, desfaz um pouco. Que é da autoria de Sérgio Luís de Carvalho, que já aqui está connosco. Bom dia. Bom dia, ainda não está... Agora sim, podemos ouvir a voz do Sérgio. E que nos vai então falar sobre este livro, sobre as estranhas origens e as bizarras histórias de mais de 500 insultos portugueses. 500? Eu sinto que somos a língua com mais insultos. Será? O Sérgio deverá conseguir esclarecer-nos daqui a pouco. XXBel também. XXBel. Sim. Ai, eu adoro esse. Vou adotar. Alguns estão muito em desuso. Esse é um deles. E a barregã, que chamou ali assim a sua amiga, olha, também não é dos mais decentes. Não é muito decente, não é? O que vale é que provavelmente ninguém saberá o que é Exato. que dizer. Então o Sérgio também não vai explicar neste caso. Com umas palavras difíceis. Já lá vamos então conhecer mais de 500 insultos, não todos, mas alguns, aqui na Renascença, com Sérgio Luís de Carvalho. Para já, os Queen na sua rádio. A 20 minutos para as 10, vamos insultá-lo, mas atenção, é com requinte e com fundamento. Exatamente. Temos connosco Sérgio Luís de Carvalho, ele é professor de História e mestre em História Medieval e lançou um livro, Não Me Chames de, que no fundo é uma edição atualizada com
histórias bizarras e as estranhas origens de mais de 500 insultos portugueses, e é por isso que a Inês há pouco me chamou cerca de 5 ou 6 assim de rajada. Sim. Mas assim, uns nomes que ninguém consegue muito bem decifrar. E bom dia, Sérgio. Bom dia, Sérgio, bem-vindo. Encontramos precisamente tudo isso, ou seja, tanto encontramos aquele insulto que toda a gente conhece e aplica no seu dia-a-dia, como por exemplo, energúmeno, és um energúmeno. Tu mas aplicas não esse sabemos... diariamente? Mas tinha aqui este aqui à mão. Que é muito engraçado porque era por oposição ao catecúmeno, no caso, que é uma das coisas que ficamos a saber aqui neste... É de origem religiosa, aliás. Muitos deles são de origem religiosa, incluindo alguns que são absolutamente improváveis, como, por exemplo, sei lá, desde o emprenhar pelos ouvidos, que designa uma pessoa que acredita em tudo aquilo que lhe dizem, e há muitas, não é? Exato. Como, por exemplo, andar com a careca à mostra, receber tratos de polé, que têm origem precisamente, por exemplo, na Inquisição. Depois há outros, há muitos com origem nos gregos e nos romanos, alguns com origem nos árabes e alguns que têm uma história, como direi, histórica, isto é, tem a ver com eventos que realmente aconteceram na história. E que depois Sérgio, e há o mais importante é que perdurem, não é? Era isso que eu ia perguntar, se há algo que muda até o significado ao longo dos tempos, que começa por significar uma coisa e depois será outra. Nós temos insultos que hoje são elogios. como quais? Lembra-se de algo? Bestial é elogio agora. Bestial, sim, a minha mãe, quando eu era miúdo, quando eu dizia bestial, como todos nós dizíamos, não é? Vi um filme bestial. Ela dizia, não digas isso é uma coisa muito má. Porque realmente bestial era próprio das bestas. Aliás, nos documentos antigos, da Idade Média e posteriores, os piores pecados eram os pecados bestiais, que eram os pecados próprios das bestas. Então está redondamente enganado usar a expressão de bestial a besta, porque no fundo é quase a mesma coisa. Anulam-se uma outra. Passar de bestial a besta é a mesma coisa. É não sair da cepa torta, lá estamos está. na mesma, quer dizer, é como dizer, passou de um ovo estrelado para um ovo frito, quer dizer, coisa, não é? Exato. Acho eu. E qual é, não sei se o Sérgio tem essa noção, mas qual é o insulto que os portugueses mais usam, ou que foi mais usado ao longo dos tempos? Ao longo dos tempos, não sei muito bem dizer, mas há um, e há bocadinho tivemos a falar dele em off, não é? Que é muito comum, é muito estranho, e é talvez o insulto que, se não é mais usado dos mais usados, é que mais tempo me demorou a descobrir a origem e o porquê, que é o filho da mãe. Um clássico e bom e clássico, filho da mãe. Filho da mãe, claro. Se não é dos mais usados, bem, talvez só o filho da outra seja mais usado, mas também vem aí. Agora, o filho da mãe tem uma história absolutamente improvável, pelo seguinte: primeiro, porque é que é insulto se todos somos filho da mãe? Exato. Segundo, o que é que filho da mãe quer dizer? Porque o filho da mãe é insulto porque, na realidade, aponta para outra coisa muito diferente que o mero filho daquela mãe. Terceiro, a história que está por trás é uma história extraordinariamente bizarra, extraordinariamente pícara e que eu não posso aqui contar. Muito bem, cá temos que ler o livro. Exatamente. Muito bem, fiquei com vontade. O que eu mais gosto neste livro é que a maneira como ele está organizada e a rimar, que é, temos os insultos de uso diário, que não dispensam dicionário, temos os insultos sem palavrões sob a forma de expressões, insultos com cultura para fazer boa figura e insultos de salão com chávena de chá na mão, que é para insultar as pessoas e ninguém perceber o que estás a dizer. E depois temos insultos com picante para gente pouco elegante e os insultos do cotidiano para usar todo o ano. Gosto muito da maneira como isto está organizado. Cá está. Sérgio, nós temos agora aqui alguns insultos que vêm, Inês, tu saberás explicar melhor do que eu, de uma música específica. Assim que quando soubemos que íamos estar aqui à conversa com o Sérgio, imediatamente me lembrei, provavelmente, da canção portuguesa que mais insultos contém. Vamos ouvir. Agora estou curioso. Interesseira, convencida, ignorante, foragida, sua burreza miúda, mais palerma que a moleque que eu já vi. Mas há mais. Há mais, vamos lá. Sua esganada, egoísta, mal criada, sua parva, só se pensas que eu acaso tenho a barba mal cortada e vê lá se tens receio que a boca fica arranhada. Mas ainda há mais. Analfabeta, pestilenta, hipocondríaca, avarenta, bexigosa. Vou comprar um dicionário que só tenha nomes feios, que é para eu te chamar todos, até tu teres ouvidos cheios. Adorei o analfabruta. Cá está. É verdade. Vai comprar um dicionário e cá está ele. Reconhece a canção. Claro, do Herman. Mítica canção do Por beijinho. exemplo, na origem é o pequeno.
Pois Parvo. é, vem do latim, mas esse vem do latim, esse é precisamente. relativamente conhecido. Portanto, para quem diz que o tamanho não importa. Cá está. Os parvos são normalmente os pequenos de espírito, não é? Acho que sim, obviamente isso signa os pequenos de espírito, não é? Essa é outra questão, porque podes ter vários significados na mesma palavra. Eu posso chamar-te parva por um motivo e o Sérgio pode chamar-te parva por outro motivo. Eu não chamo parva, por meu Deus, não é? Só para terminar, Sérgio, qual é o pior insulto que podemos dizer a alguém nos dias de hoje e que pode-se dizer em rádio? Se pode dizer em rádio? Sim. Ui, não sei. Não, olha, parvo, por exemplo. Daqueles com cultura, como a Inês aqui há pouco referiu. O parvo, por exemplo, pode ser. O estafermo acho que é engraçadíssimo, porque tem a ver com torneios de cavalaria da Idade Média, não é? Normalmente usa-se com uma certa ternura. O bera, que tem a ver com joias de fancaria que foram vendidas em Lisboa. É uma coisa de má qualidade, não é? Sim, é bera. O Roscoff, não é? Roscoff. Gosto muito do Roscoff. Eu achei que Roscoff nem existia, assim. Existe de que maneira nem sabe como. O Roscoff, no princípio do século XX, foi uma das primeiras grandes marcas de relógios que fizeram relógios para o povo, digamos assim. Porque o relógio era um bem caro. E a marca Roscoff começou a fazê-los para as camadas populares. Foi naqueles casos em que as pessoas se apropriaram do nome da marca para designar... Apropriaram-se do nome da marca para designar uma coisa supostamente reles, que não era assim Roscoff. tanto como isso. E se as pessoas forem à net, desculpem a propaganda, a marca Roscoff, marca suíça de relógios, ainda existe. E não são baratos. Não são baratos. Olha, eu gosto aqui deste que não sabia, que é Caliban. Ficam a saber. É uma figura literária que é usada por Shakespeare, por exemplo. E o que significa esse Um homem insulto? selvagem, para designar uma pessoa selvagem. És um Caliban. És um Caliban. Vou adorar ler e reler este livro. Muito obrigada, Sérgio. Obrigado. O livro chama-se Não Me Chames de As Estranhas Origens e Bizarras Histórias de mais de 500 insultos portugueses. Pode dar muito jeito também para desbloquear conversas no elevador, por exemplo, com um vizinho. Sim. Mas sabe o que quer dizer Roscoff? E depois explicamos a história. Obrigada, Sérgio. Obrigado. Até à próxima. Sabes quando acordas com uma música e tens que ouvir para ver se deixas de cantar? Era excesso. Qual delas? Aquela. Não sei viver sem ti. Mas prometo que não vou passar a excesso para me esquecer da música. E nem de propósito, estava aqui a ler uma notícia sobre o que aconteceu às girl e boy bands dos anos 90. Eu acho que não queremos saber. Eu quero saber quantos nomes de bandas conseguimos dizer dos anos 90. Todas? Portugueses. Vou começar. Portuguesas, ok. De Arrasar. Milênio. Delirium. Non-stop. Tentações também. Sétimo Céu. Estás a Sétimo Céu. Tinha o Pedro Camilo. Estão-te a dizer ao ouvido. Estão-me a dizer no auricular Sétimo Céu. Não interessa, mas existia. Eram muitas. Ontem foi Dia Mundial dos Avós, que agora passa a ser assinalado ao 4º domingo de julho. Há um texto que eu acho delicioso, cuja autoria é atribuída a uma criança de 8 anos. Então diz assim: os avós são pessoas que não têm filhos e por isso gostam dos filhos dos outros. Os avós não têm nada para fazer a não ser estarem ali. Sabem sempre o que nós queremos e só eles sabem como ninguém a comida que nós queremos comer. Os avós usam óculos e às vezes até conseguem tirar os dentes. Os avós não precisam de ir ao cabeleireiro porque são carecas ou então estão sempre com os cabelos muito arrumadinhos. Todas as pessoas devem fazer o possível para ter um avô, sobretudo se não tiverem televisão. Opa, que delicioso! Fala um bocadinho também, que é para a Isabel descansar, se bem que ela nunca descansa. Eu sou o João Baião da Aveiro. Menino. Andamos sempre nos ácidos, Andamos sempre nos ácidos, não é? Diz ela para o João. Eu sou o João Baião da Aveiro, é um grande conceito. Devíamos ter um João Baião por cada região. Depois de elegermos as 7 maravilhas de Portugal, devíamos escolher 18 baiões. Olha, porque tu és nosso. Ana Galvão é que é o nosso João Baião. Sim, podemos dizer isso, ela não está cá. Às 3 da manhã, de segunda à sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença. Amanhã há mais e com extremamente desagradável. Sim, às 8h15, a Joana não está, mas deixou-nos esses pedacinhos para continuarmos a usufruir como deve São ser. os telhaços, no fundo. A partir das 7, Filipe Agarrão e eu, Inês Lopes Gonçalves, cá estaremos. Até às 10. Os azeitonas para a despedida. Quem és tu? Miúda. Até amanhã. Beijinhos.